Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, que para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos à paróquia, basílica, santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia, a Mãe de Misericórdia. Caríssimos irmãos, nós queremos saudar de modo particular os que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Você que está em casa, no carro, no seu local de trabalho, você que nos acompanha pelo seu computador, pelo seu celular, sinta-se acolhido aqui na casa da Mãe de Misericórdia. E hoje a igreja comemora a festividade de Maria, Nossa Senhora Rainha. Nós comemoramos há poucos dias, aonde este título é comemorado como patronato, dia 15 de agosto, como é o caso lá de Fortaleza, onde é dia santo e feriado, e no restante do Brasil, onde este título não é o patronato, ontem, domingo, a Assunção de Nossa Senhora. E dentro e ligado a esta festividade da Assunção de Nossa Senhora, se coloca a festividade de Maria como rainha. Maria é rainha porque ela é mãe do rei. Jesus é o Rei dos Reis. É o filho de Davi que reinará para sempre, como foi predito pelos profetas. E é interessante que entre os israelitas, a esposa do rei nunca levava o título de rainha, por um motivo muito simples, porque não havia apenas uma esposa. Nós sabemos que eles praticavam a poligamia. Davi, Salomão e os seus sucessores
tinham muitas esposas, eles tinham um harém. Então ficava difícil realmente você conceder a uma delas o título de rainha. Você ia ter uma confusão dentro do harém, não é? Por que ela? Eu também sou esposa, por que você não me fez rainha? Já pensou? A confusão? Então quem era a rainha em Israel? A mãe do rei. Assim não tinha briga no harém. E por que eles adotaram esse sistema do rei ter várias esposas? Porque havia a necessidade de se garantir o sucessor. O sucessor. Aquele que herdaria o reino. Então a principal preocupação para o bem do Estado, para a tranquilidade do povo, era que o rei tivesse um filho homem que assumisse o reinado quando ele morresse. E para garantir esta descendência, os antigos apelaram para esse sistema de poligamia. Então, ao rei era concedido, tanto é que o Senhor vai recriminar Davi quando ele comete adultério com Betsabé, e ele diz, nós podemos, praticamente o Senhor diz, eu te dei o privilégio de ter 10 esposas. Por que foste atrás da esposa de Urias? Quer dizer, o rei tinha esse privilégio. Privilégio é diferente de direito e de dever. Dever é algo que a gente deve fazer. É algo obrigatório. Direito é algo que os outros nos devem. E privilégio? Privilégio é uma concessão que nos é feita e que, porque nos é feita e nos é dada, pode ser retirada. Então tem isso, viu? Quem tem algum privilégio, não esqueça disso. Privilégio se dá e se tira. Então Deus deu a Davi o privilégio de ter 10 esposas. Então ele não precisava lançar a mão. Que os defensores da poligamia alegam isso, não é? Não pode o homem ter só uma mulher. Também as defensoras da poliandria. Não pode só a mulher ter só um homem, ter só um esposo. Mas não foi assim que Deus fez. Isso não está conforme a lei de Deus. A lei é para cada homem uma mulher e para cada homem e para cada mulher um homem. E pronto, e basta. Mas Davi tinha recebido esse privilégio. Privilégio. E não havia necessidade, não havia desculpa para Davi dizer que precisava recorrer, precisava de outra mulher, se ele tinha 10. Então, para que não houvesse conflito no harém do rei, a rainha era sempre a mãe do rei. Pronto. Uma questão que pode nos parecer até prosaica, mas que na época era de suma importância naquele contexto. Então, por isso que a mãe do rei em Israel era a rainha. E Jesus, sendo descendente de Davi, sendo da família real de Davi, é rei. E nós vimos no Evangelho que o anjo se dirige a Maria, é a passagem da visitação, da anunciação. Aliás, da anunciação, que segue-se com a passagem da visitação. E Maria tem este diálogo com o anjo. Como se dará? A sombra do Altíssimo virá e pairará sobre ti. Então, filho de Maria é gerado pelo Espírito Santo. Ou melhor dizendo, pela vontade do Pai e a ação do Espírito Santo no seio da Virgem toda santa e pura. E Maria gera o Rei, aquele que vem para acabar com o domínio do mal. Na antiguidade, quando um país invadia outro, o primeiro objetivo do rei invasor era
tomar a capital, onde o rei morava, e eliminar a família real daquele país. Se não havia mais rei, não havia mais país, não havia mais nação, não havia mais povo. Tanto é que aqueles que advogam a república em algum país, a primeira coisa que eles fazem é eliminar a família real, matar a família real, para que não haja mais esperança do povo restaurar a nação, como era, já que eles se adonam do poder. Ou então expulsá-la. Não foi a primeira medida que o Deodoro da Fonseca tomou? Botar o Dom Pedro II para fora? E botou de madrugada, para que o povo não ficasse sabendo, não se revoltasse, não desse conta do golpe que ele estava dando. Então veja, se há rei, o povo tem esperança de liberdade. Se há rei, o mal não dominará. Se há rei, o invasor não terá a vida segura. Se há rei, se há o herdeiro, o reino persiste, a nação persiste. Então Jesus é o rei, é o soberano, que expulsa o usurpador, que é isto que Satanás quer. Satanás quer que dê a ele o lugar de Deus. Fica até uma pergunta para nós: quem é que reina no teu coração hoje? É Jesus? Tu te submetes ao teu soberano? Ou tu buscas outro que não é o teu soberano? Um estranho, um invasor, o usurpador. Nós temos que fazer essa pergunta. E Maria é feita partícipe da promessa do Senhor, quando Ele diz que aqueles que o seguirem se sentarão na mesa do banquete, lá no Reino dos Céus, e se sentarão em tronos. Maria é a primeira que recebe a realização desta profecia, que é o destino de todos os discípulos, de todos os seguidores de Jesus Cristo. Inclusive porque pelo batismo nós somos inseridos no corpo de Cristo, no corpo do Rei. Então, se nós somos parte do corpo do Rei, nós somos também reis. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que na cerimônia do batismo, após a criança ser batizada, ela recebe a unção do crisma. E é dito lá na hora da unção que ela é constituída, que o neobatizado é constituído profeta, sacerdote e rei. Como profeta, deve viver e pregar a palavra de Deus. Como sacerdote, se oferece como oferenda sagrada à divindade. E como rei, é herdeiro do reino dos céus e deve viver dignamente. Espera-se que o rei seja o primeiro a seguir as leis do reino, que ele seja um cidadão exemplar, que ele seja um modelo para os seus súditos, como o pai deve ser modelo para os seus filhos. Então nós que participamos da realeza celeste pelo batismo, devemos nos esforçar para ter uma conduta condigna com a nossa herança, que é o Rei dos Céus. Nós devemos lutar para isto. Nós devemos lutar para sermos dignos da herança que o Senhor conquistou para nós. Então, o nosso destino é sermos elevados ao céu e lá recebermos a nossa coroa. Se vocês olharem aqui para o arco do triunfo, aqui no altar, no presbitério,
Vocês vão ver esta bela imagem. Está vendo aqui? Em cima do altar. Está vendo? Este arco chama-se Arco do Triunfo. Em cima nós temos a coroação de Maria. Não sei se os nossos câmeras conseguem pegar. Eis. Você em casa aí está vendo. Então Maria representa a igreja, a humanidade redimida, que é elevada ao céu e recebe do Rei dos Reis, do próprio Jesus, a coroa da glória. Então veja que aquilo que a Virgem já goza está reservado também para nós, para aqueles que seguirmos fielmente o Senhor. Nós também receberemos de Jesus a coroa da glória lá nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima.